Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de algumas mudanças que eu decidi fazer durante o processo do curso de alavancagem. Então, quando eu me propus a fazer esse programa, que era um programa de 10 passos, baseado em 10 horas de trabalho, em média, eu me propus a trazer algo metódico, científico, devidamente testado e comprovado pelos maiores autores do mundo. E durante esse processo, algumas coisas me tocaram e eu decidi colocar uma cereja do bolo. Quando eu falo a cereja do bolo, eu não quero dizer que vai ser nem melhor e nem pior. Eu quero dizer que você pode ficar com o bolo e que você pode ter um pouquinho mais. Então, eu resolvi trazer aqui um pouquinho para vocês de espiritualidade, de fenomenologia, de psicanálise, de intuição e um pouquinho de comunicação transpessoal também. Então, quem quiser se aprofundar nesse conteúdo, pode olhar o conteúdo do Barrett, o conteúdo de neurônio espelho que eu pretendo deixar para vocês. E ao decorrer do programa eu vou entrando um pouco mais em outras questões que eu espero que toque o coração de vocês. Então vamos lá. Nós sempre acreditamos que o científico é verdade, que aquilo que é falado como científico é a verdade universal. E eu já adianto para vocês que esse campo mais cartesiano, ele funciona assim, e existe um lado meu que se identifica muito com isso. O cético, o questionador, mas também tem um outro lado meu que é mais psicológico e intuitivo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da diferença do científico cartesiano, do fenomenológico e do intuitivo. O método cartesiano acredita que se eu colocar uma, duas, 10, 100, 1000 Patrícias dentro de um laboratório, eu consigo replicar o comportamento e prever. E nisso nós nos baseamos na TCC, na psicologia positiva, na psicologia comportamental, que funciona muito. Eu mesma já consumi esse conteúdo e me trouxe muita coisa positiva, muitos bons frutos. Existem outras vertentes que eu gostaria de trazer um pouco aqui também. Uma delas é a fenomenologia. Então, dentro da fenomenologia, nós olhamos para o fenômeno, e aí, uma coisa que me convence muito a trazer a fenomenologia é entender que cada mês, cada ano, cada década, a neurociência comprova mais ainda aquilo que nós acreditávamos que era espiritual, mediúnico, é, que não tinha explicação nenhuma, e por isso a gente cartesiano, nossa mente que foi treinada no método cartesiano, acreditava que não era verdade. Mas a fenomenologia, ela traz um ponto de vista interessante no sentido que nós somos bebês ainda, quando nós olhamos para a mente humana e para o comportamento, e como que nós decodificamos essas regras. Então, a fenomenologia, ela explica que eu não posso pegar a Patrícia, o João, a Maria, a Larissa, o Vinícius, a Inês, e colocá-los no laboratório como se fossem replicáveis, porque cada um é um. Então, nós olhamos para o fenômeno é aquilo que se manifesta. E quando eu falo que nós somos bebês ainda, nós somos homens das cavernas em muitos aspectos. A gente não pode negligenciar que todo o nosso sistema neural e cerebral foi desenvolvido ainda quando nós éramos homens das cavernas. Esse mundo novo, de muitos estímulos, isso ainda não foi assimilado pela nossa biologia. Então, quando eu falo que nós somos homens das cavernas, em termos de olhar para o comportamento, é com todo respeito a esses nossos antepassados, em que nós herdamos a história da nossa espécie e esse conhecimento que nos guia hoje. Imagina o homem das cavernas olhando para o céu. Esse é o estudo do fenômeno. Eu olho, eu vejo que aquilo acontece e não necessariamente eu sei o porquê. E eu, sinceramente, acredito que levaremos dezenas, centenas e milhares de anos para entender o que está por trás de todo o nosso comportamento e sentimento. Eu acredito que quando nós entendermos, nós também entenderemos
que existe um mais e um além para ser descoberto. Então, voltando aqui a questões de fenomenologia, que eu vou trazer um pouco para vocês, não só digo que o homem das cavernas não sabia explicar do porquê que o céu era azul, que talvez nem tinha o conceito de azul, como ele também não sabia todas as cores por trás. Quando ele olhava o arco-íris, a aurora boreal e outros fenômenos, imagine. Então, muito do que nós traremos aqui, chamando de fenomenologia, de espiritualidade, a ideia não é descredibilizar aquilo que acontece, mas trazer uma humildade que nem sempre nós saberemos o que está por trás. E é por isso que eu resolvi colocar um pouco desse conteúdo para vocês. Um conteúdo mais intuitivo, um conteúdo mais no sentido de transcender a nossa era atual. O Pedro Ivo, que escreveu o livro Espiritualidade nas Organizações, que eu indico todos a lerem, que foi meu professor na pós de Espiritualidade, Carreira e Propósito de Vida da PUC, ele fala que a nossa era é a era de transcender o ser humano que só visa suprir suas necessidades físicas. Então, eu recebo muita gente aqui, na verdade, centenas de pessoas com reclamação. Meus pais, meus avós só ligavam se eu comi, se eu bebi, se eu dormi, se eu me banhei, e não olhava para minhas questões emocionais. Mas são características de gerações. E aí, de maneira nenhuma, eu quero colocar todo mundo no mesmo pote, nem no mesmo rótulo. Eu estou falando do que eu recebo aqui, talvez você se identifique com isso na sua vida. A nossa era, segundo o Pedro Livre, é a era de transcender as necessidades físicas e olhar mais para dentro e olhar mais para cima. E aí ele cita também os estudos do Barrett, Richard Barrett, com dois R's e T no final, em que ele fala que a transcendência vem do intangível e do não explicável, que dentro do que nós vemos hoje, e ainda somos bebês, de comportamento, ambiente, sentimentos, isso é o visível, isso é o transpessoal. Isso é o que, em muitos momentos, nós conseguimos sim colocar no laboratório e replicar. Mas quando ele entra numa esfera transpessoal e de transcendência, nós falamos de valores, de contribuição, daquilo que é maior do que eu. E nós falamos de sonho. Como que eu quantifico um sonho? Como que eu coloco um sonho numa caixinha? Como que o sonho dele chega pode se comparar ao sonho do João? Então, nós ainda não conseguimos fazer isso. E eu acho que isso é uma vantagem, de considerar cada um como um. Existe uma série chamada Manifest, que eu gostei muito, em que me trouxe uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, baseada um pouquinho no propósito desse programa. Então, a série fala de um grupo que entrou num avião e aí aconteceu um fenômeno e eles começaram a receber visões, que eles chamaram de chamados. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Qual é o chamado que você tem recebido na sua vida? Se você se propôs a fazer um programa de alavancagem de crescimento e desenvolvimento pessoal e de carreira, é porque você já entendeu que você pode mais. Você já entendeu, você já recebeu esse chamado. Eu gostaria muito que você refletisse nesse momento e aprofundasse esses chamados. Qual é o chamado que você tem recebido na sua vida? O que que o mundo tem te trazido? O que que o sincronismo do universo tem trazido para você? E eu já vou te adiantar que eu vou deixar um vídeo para vocês sobre o neurônio espelho que vai explicar um pouquinho daquilo que nós chamamos de sincronia do universo, de lei da atração, do poder do pensamento e como que eu comunico isso para as pessoas entre neurônios. E esse é um conceito muito interessante que mudou muito a forma como que eu lido com os meus pensamentos. E já adiantando um pouquinho da intuição, mais para frente nós veremos o conceito de gut neurons, que é um conceito que eu tive acesso na minha formação de neurociência para business do MIT. Então, nele, a doutora Tara Swart, quem quiser pesquisar SWART, ela traz o conceito de gut neurons, em que ele fala da influência da microbiologia intestinal
naquilo que nós conhecemos como intuição. Então, ela mostra que não só a microbiologia intestinal tem a interação química, porque ela traz para o sangue, que alimenta o nosso corpo, e o nosso corpo influencia no nosso pensamento e no nosso sentimento, como a microbiologia intestinal também tem uma conexão direta com o nosso cérebro, com todo o nosso sistema sináptico. Por isso que mais para frente nós falaremos da importância da hidratação, da nutrição, tudo que é importante para que você nutra o seu cérebro, para que essa intuição te guie cada vez para essas respostas que eu vou te falar hoje. Qual que é o seu chamado? O que que você está suposto a viver nesse mundo? O que que você já aprendeu que você quer mais e que você merece mais? Pausa o vídeo, pega alguns minutinhos e coloca isso no papel. Reconhece, coloca em palavras. A meditação nos mostra que após 8 horas de atenção focada em algo, já existem mudanças químicas no nosso cérebro. E muitas vezes nós achamos que o meditar é só você deitar na sua cama, no seu sofá, no seu tapete e mentalizar algo lindo, ou não mentalizar nada. Gente, meditação no estado de atenção focada. Atenção focada na raiva do seu chefe, atenção focada na falta do seu dinheiro. Toda vez que você foca o seu pensamento em algo, após 8 horas de pensamento acumulado, você já tem mudança química no seu cérebro. As áreas de preocupação, morfologicamente, quimicamente, são afetadas. E o contrário também acontece. Quando você mentaliza e você medita em coisas boas, por isso aqui nós falaremos muito de apreciação e de gratidão, você também traz mudanças químicas para o teu cérebro. Você também traz mais elementos para que você possa confiar na sua intuição. Uma dica importante sobre quando é intuição e quando é outra voz, a voz do seu ego, a voz dos seus mecanismos de sobrevivência, é quando não existe ego nessa camada. Então, essa intuição que te leva mais fundo a responder essas perguntas que eu estou fazendo, sobre chamado, sobre propósito, é o que vai levar vocês ao entendimento mais profundo, a absorver de forma mais profunda tudo que você vai ver nesse conteúdo. Então, olha só, o exercício do diário será um exercício muito importante para vocês. Eu já falei um pouquinho anteriormente sobre ele, mas eu quero reforçar aqui. A prática do diário, da apreciação e da gratidão, fará toda essa diferença química, para que você possa, de fato, olhar para essa intuição e confiar cada vez mais nela. Vou repetir aqui sobre a diferença de apreciação e gratidão. A apreciação, que é o que vai ser no seu diário, é quando você olha para algo, para alguém, para algum evento, para o seu ambiente físico, e você consegue olhar o melhor daquilo, olhar o que há de mais belo naquilo que você está olhando. Sendo que a gratidão é olhar os percalços da vida como observador e ainda assim conseguir tirar algo positivo. A maioria dos adultos, a maioria das pessoas que eu atendo, e eu também vejo isso na minha vida, que quando há algo muito trágico, algo que no momento nós vimos como ruim, como prejudicial acontece, se nós fixarmos uma crença de que aquilo é ruim, nós não conseguimos olhar aquilo como observador e ver que no futuro aquilo pode nos trazer algum bem. E eu convido vocês agora, nesse momento, a pausar o vídeo, escrever pelo menos 3 coisas que no passado você acreditou como desfortúnio, como azar, como tragédia, e olhar como isso reflete na sua vida hoje, os ganhos que aquilo trouxe na sua vida hoje. Eu, por exemplo, eu tive depressão com 12 anos. Há 30 anos atrás, a psiquiatria era muito mais atrasada. Me doparam. E eu tive um sofrimento dos meus 12 aos 16 anos, que é algo que eu demorei muito para curar. E ainda hoje eu sinto muito dessas dores.
Qual que é a diferença quando eu olho isso pelos meus olhos de hoje, como observador? Eu me tornei psicóloga por causa disso. E toda a vida que eu tenho hoje, a felicidade, a realização que eu tenho, veio com essa primeira faísca de depressão. Claro que outras coisas da minha vida me levaram para onde eu estou hoje, mas esse foi o primeiro tchan que me trouxe para onde eu cheguei. Porque quando eu tinha 16 anos, eu pude conhecer uma psicóloga que me ajudou a me curar, que realmente me levou para uma vida melhor. Quando eu era manicure, lá nos meus 13 anos, quando eu fui professora de pintura, um pouquinho depois, tudo isso me levou à pessoa que eu sou hoje. Então, o Bengler, que é um dos idealizadores, um dos criadores da PNL, ele fala que quando nós temos uma crença, nós precisamos olhar para ela no momento em que ela aconteceu. Então, naquele momento, quando eu tinha 12 anos com depressão, e que eu olhava aquele mundo dolorido, e foi dolorido porque foi bem quando a minha mediunidade começou a se revelar. Então, realmente não tinha explicação para aquilo que eu estava fazendo. E eu não culpo ninguém, porque também não tinha muitos tratamentos. Mas se eu fixar o meu olhar de vida, o meu olhar de mundo, sobre as crenças que eu tinha naquele momento, eu não iria conseguir me desenvolver. Então, quando nós falamos de olhar com gratidão e desse diário com gratidão, que você deve fazer no mínimo por 21 dias, mas que eu aconselho fortemente que você leve isso como uma prática da sua vida, é olhar para os eventos como observador. E uma dica que eu te dou, pessoal, quando acontecer algo no seu dia a dia, no seu trabalho, em que você ainda não consegue entender o propósito daquilo e como aquilo, como aquele limão pode se tornar uma limonada no seu futuro, coloca no seu diário o por enquanto. Por enquanto, nós usamos muito na esfera da fenomenologia e das constelações. E por enquanto nos traz uma calma, algo no sentido de eu ainda não tenho inteligência para entender isso agora. Eu vou me abster desse julgamento. E por enquanto, eu não vou emitir e cristalizar qualquer crença sobre esse fato específico. Então, galera, olhem para vocês, olhem para o comportamento de vocês, conheça a si mesmo. A filosofia e as religiões focam muito nisso. E conhecer a si mesmo é olhar muito além das minhas crenças, meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos, ações ou respostas físicas. Conhecer a si mesmo envolve o nível da transcendência. É olhar para o seu chamado, olhar para o seu propósito. E eu já vou desmistificar aqui o conceito do propósito. Propósito não é único, propósito não é imutável. Olha o Bill Gates, por exemplo. Imagina o propósito dele há 30 anos atrás. Hoje ele é filantropo, ele imagina outras formas de alimentar energia no universo. Olhem a bibliografia do Arnold Schwarzenegger, do Tony Robbins, de todas as outras grandes personalidades, e olha como os propósitos deles têm se modificado e têm se aprimorado. A ideia é que seus propósitos te levem a uma vida maior. Quais as experiências que você quer viver na sua vida? Quais os aprendizados que você quer ter? Quais as contribuições que você quer deixar para o mundo? É por aí que a gente começa a olhar o propósito. Então, eu convido vocês, quem quiser olhar para essa cereja aqui, quem quiser olhar para questões mais intuitivas, mais internas, mais transpessoais, que entrem comigo, não só no nível do pensamento, no nível da razão. É cientificamente comprovado pela neurociência que não existe razão completa sem passar pela emoção. O nosso sistema límbico está envolvido antes de chegar nos sistemas racionais. Então, vamos deixar aqui, vamos olhar com curiosidade essa minha proposta da razão, da emoção, do pensamento crítico, da conexão mente-cérebro,
de tudo que pode levar você a camadas mais profundas de autoconhecimento e camadas mais profundas de mudança. Esse é meu convite para vocês hoje. Sugiro agora, coloquem uma playlist de uma música clássica. Aprendizagem acelerativa do Larasov traz isso para a gente, questão de manter o nosso hemisfério cerebral direito ativo, enquanto nós pensamos, o quanto que isso incita outras camadas de consciência. Aconselho que sempre o Ludovico, que tem músicas muito inspiradoras, pegue 10 minutos e escreva sem parar. Quais são os meus chamados? O que eu estou vivendo nesse momento que faz eu olhar para o futuro e entender que eu posso e mereço mais? Pausa o vídeo, pode começar, e assim que eu escrever, você volta. Então vamos lá. Quais os propósitos que você vê na sua vida hoje? O que você acha que você deve fazer? Dentro desses chamados que você está recebendo, qual o papel e quais os papéis que você quer ter na sua vida, na vida das pessoas que você ama, com a sua família, no seu negócio, na sua organização? Pausa um pouquinho e escreve sobre isso. E a última pergunta desse vídeo é: se você conseguir fazer tudo isso, se você conseguir exercer esses papéis com a sua máxima performance, como isso muda a visão que você tem de você mesmo? Eu me vejo como uma pessoa que escreve. Então, galera, tudo de bom para vocês. Aproveitem a cereja do bolo e qualquer coisa que precisarem. pcmpsique, com semudo, @gmail.com. Fiquem com Deus, tudo de bom, e aproveitem ao máximo essa camada de conhecimento e de reflexão que eu trouxe para vocês. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia.